Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas, incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico da Palavra de Deus, que vai aqui agora gerar uma profunda mudança em sua vida. Nesse momento, eu vou entregar para você a segunda parte da mensagem. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus, o Nazareno. Eu fico imaginando as necessidades humanas levam as multidões a Cristo Jesus. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 8 a 10. Você está preparado e preparada para o mergulho na palavra revelada, atualizada e inspirada de Deus? Vale a pena ouvir Deus. E de Jerusalém, e da Idumeia, e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele Cristo Jesus. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, Cristo Jesus, para lhe tocarem. A Bíblia diz, e eu acredito, motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão disponíveis nesse exato momento. Eu fico imaginando, aquelas pessoas não se contentaram apenas em ouvir testemunho dos outros, elas mesmas foram a Cristo Jesus, o Nazareno. Eu gostaria que essa fosse a realidade em sua vida hoje. Você pode, se quiser, ter um encontro com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Uma pessoa faminta contentar-se-ia em apenas ouvir falar sobre o lugar que tem pão com fartura. Uma pessoa doente se contentaria apenas em ouvir testemunhos de cura enquanto ela perece? Não seja descuidado com a sua própria alma. Não seja apenas um ouvinte. Venha como você está a Cristo Jesus, o Nazareno. O tempo urge.
Hoje é o dia oportuno. Agora é o tempo da salvação de sua alma. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão disponíveis a você agora. Mude o pensamento, mude o comportamento. Eu fico imaginando, aquelas pessoas não esperaram Cristo Jesus vir até elas. Elas foram a Cristo Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que você deve ter pressa. Há um abismo, há um perigo, há um tempo oportuno. O Evangelho é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho que você está ouvindo agora é a voz de Cristo Jesus. Venha, venha a Cristo Jesus. Eu fico pensando, aquelas pessoas não ficaram esperando até Cristo Jesus ir às suas cidades. Elas vieram a Cristo Jesus, o Nazareno. Elas tinham pressa. Elas se arrojavam aos aos pés do Nazareno, Cristo Jesus, para o tocar. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão diante de você. Pense comigo. Aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Cristo Jesus. Vou repetir. Aquelas pessoas não pararam nos discípulos de Cristo Jesus. Satanás tenta manter os homens longe de Cristo Jesus. Nenhum homem, nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma doutrina pode salvar você. Somente Cristo Jesus pode salvar a sua alma. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diz a Bíblia. O ministério dos pregadores não é exaltar a si mesmos, mas proclamar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, a única esperança de salvação de nossas almas. Eu fico imaginando aquelas pessoas, para virem a Cristo Jesus, tiveram que deixar seus negócios. Muitas daquelas pessoas tiveram que deixar suas propriedades, suas lavouras, seu gado, seus olivais,
suas lojas, seus empregos, para ir a Cristo Jesus. Eu fico pensando, muitas pessoas deixam de vir a Cristo Jesus por causa do trabalho, do sucesso, do dinheiro, dos negócios. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão disponíveis. Mude o pensamento, mude o comportamento. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Pense comigo. O jovem rico perdeu a oferta da salvação pelo seu amor ao dinheiro. Outros deixam o banquete da salvação por causa dos seus bens, do trabalho, do lucro, do sucesso, do casamento, dos amigos, dos prazeres. Que a sua primeira preocupação seja com a salvação da sua alma e não com as coisas que perecem. Pense nisso, aqui e agora. Muitas daquelas pessoas vieram de grandes distâncias. Embora rejeitado pelos líderes religiosos e políticos, as multidões vinham de toda a Palestina e também da Fenícia para serem curadas pelo Nazareno, Cristo Jesus. Algumas pessoas vieram do sul, Judéia e Jerusalém. Outras vieram do norte, Tiro e Sidom. Outras vieram do leste, da além do Jordão. E outras vieram do oeste, Galileia. Estradas empoeiradas, desertos e rios profundos não mantiveram aquelas pessoas longe de Cristo Jesus. Nenhuma dificuldade manteve aquelas pessoas longe de Cristo Jesus. Nenhum obstáculo impediu aquelas pessoas de virem a Cristo Jesus, o Nazareno. E eu fico imaginando, não deixe que nenhuma dificuldade impeça você aqui agora de vir a Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias. Venha, venha a Cristo Jesus. Aquelas pessoas pobres vieram a Cristo Jesus com todas as suas carências e necessidades. A família humana é uma família carente e necessitada de pertencer a algo maior, a pátria celeste, a família do próprio Deus. E eu e você pertencemos a essa família quando entregamos e depositamos nossa alma a Cristo Jesus pela fé.
as pessoas carentes se lançavam aos pés de Cristo Jesus, o Nazareno. Elas queriam tocar em Cristo Jesus. Elas queriam ser pessoas curadas, inteiras, salvas, libertas. Esse também é o seu estado desejado. Pense comigo. O cego vem a Cristo Jesus. O cego vem a Cristo Jesus enquanto é cego. O cego vem a Cristo Jesus enquanto é cego. O paralítico vem a Cristo Jesus mesmo se arrastando. O leproso vem a Cristo Jesus coberto de sua lepra. Eu fico imaginando, as pessoas devem vir como estão a Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo Jesus veio chamar pecadores. O médico veio para os doentes. Venha como você está, endividado, desonesto, bêbado, drogado, impuro, sem esperança, vazio, frustrado e doente. É Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, que vai curá-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Você não pode fazer nada para a sua salvação. Cristo Jesus o recebe como você está. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão diante de seus olhos. Pense nesse sentido. Como as multidões necessitadas foram tratadas por Cristo Jesus. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostaram-se diante dele e clamaram, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, Cristo Jesus, os ameaçava muito para que não o manifestassem. Pense nisso. De todos os que vieram a Cristo Jesus, nenhum foi mandado embora. Eu fico pensando, desde que o mundo começou, nenhum pecador se achegou a Deus, nenhuma alma foi a Cristo Jesus sem ser recebida, atendida. Cristo Jesus disse: o que vem a mim, jamais lançarei fora. Jesus Cristo, o Filho de Deus, jamais quebrou suas promessas. Desafiamos o céu, a terra e o inferno para levantar uma prova sequer de uma pessoa que tenha vindo a Cristo Jesus com seu coração quebrantado, que tenha sido rejeitada por ele. É
Cristo Jesus mesmo quem convida: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todas as pessoas que vieram a Cristo Jesus foram atendidas por Ele. Os enfermos foram curados, os possessos foram libertos, os perdidos foram encontrados, os que estavam em trevas viram a luz, os que estavam aflitos foram consolados, os que estavam sem esperança receberam uma nova razão para viver. As pessoas vieram a Cristo Jesus não apenas para ouvir os seus ensinos, serem curadas e libertas. Elas se lançaram aos pés de Cristo Jesus, tocaram nele e se derramaram diante do Nazareno Cristo Jesus. Hoje eu convido você a vir a Cristo Jesus. Só Ele, Cristo Jesus, pode curar, libertar, perdoar e salvar a sua alma. Cristo Jesus alivia as pessoas do fardo que as oprime. Ele, Cristo Jesus, não esmaga aquele que está caído. Foi assim que Cristo Jesus fez com a mulher apanhada em flagrante adultério. Ele, Cristo Jesus, não a apedrejou, antes perdoou-a, restaurando-lhe a dignidade da vida. Motivos decisivos para você vir a Cristo Jesus estão diante de seus olhos. Cada pessoa tocada, curada e salva por Cristo Jesus era mais uma testemunha do Nazareno Cristo Jesus. Pense nisso aqui e agora. Imagine que estavam no meio daquela multidão 200 pessoas que foram curadas. Eram mais 200 testemunhas de Cristo Jesus. As testemunhas do seu poder. O círculo daqueles que eram salvos aumentava. O número daqueles que testemunhavam crescia. Cada nova pessoa curada e salva era uma voz a mais a clamar e a chamar outras pessoas a virem a Cristo Jesus. Hoje, depois de mais de 2000 anos, milhões e milhões de vidas já foram tocadas, curadas e transformadas por Cristo Jesus. Você não pode desculpar-se. Cada nova vida salva por Cristo Jesus é um forte argumento para você de que Ele, Cristo Jesus, é suficiente para ser o seu Salvador. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor, proclamando para você que Cristo Jesus é o único Salvador, a única esperança para a sua alma. Venha aqui agora, Cristo Jesus, como você está. Cristo Jesus não apenas cura os enfermos, mas prioriza o seu ensino. Pense nisso. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele. Por causa da multidão,
para que não o oprimisse. Marcos 3,9. Pense nesse sentido. Esse barco usado por Cristo Jesus o Nazareno tinha duas finalidades: proteção e maior alcance. Cristo Jesus tem para você palavras de vida eterna que satisfazem a sua mente, aquietam o seu coração e lhe darão segurança eterna. Venha agora para Cristo Jesus. Por que você deve vir a Cristo Jesus agora mesmo? Cristo Jesus convida você. Seu nome significa Salvador. Você é pecador, mas Cristo Jesus é o Salvador. Você tem sede, mas Cristo Jesus é a água da vida. Você tem fome, mas Cristo Jesus é o pão da vida. Você está perdido, mas Cristo Jesus, é o caminho. Você está morto, mas Cristo Jesus é a ressurreição e a vida. Cristo Jesus encoraja você a vir a Ele. Cristo Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Os astros lhe obedecem. O vento escuta a sua voz. As ondas do mar se acalmam diante da palavra de Cristo Jesus. A doença atende à sua ordem, a ordem de Cristo Jesus. Os demônios se rendem à sua autoridade. Os inimigos se prostram diante de seus pés, os pés de Cristo Jesus, o Nazareno. Cristo Jesus, tem poder para libertar e salvar você. Portanto, venha a a Cristo Jesus, agora mesmo. O amor de Cristo Jesus encoraja você a vir a Ele. Cristo Jesus, ama você e se importa com você. Cristo Jesus, foi à cruz por você. Suas mãos foram rasgadas, seus pés foram pregados na cruz. Ele foi traspassado no madeiro por amor a você. Cristo Jesus, ama você com amor eterno. Por isso, venha agora para Cristo Jesus. O banquete da salvação já está preparado para receber você. Deus em Cristo Jesus já fez tudo. A mesa já está preparada. Os céus estão prontos para festejar a sua volta para Cristo Jesus. Os anjos se alegram com a sua salvação. A noiva de Cristo Jesus, a igreja, convida você. Vem! O Espírito do Deus eterno diz a você, vem! Se você tem sede, venha e beba de graça da água da vida de Cristo Jesus. Nada nesse mundo pode impactar e transformar a sua vida como o Evangelho de Cristo Jesus, o Nazareno. Você não pode ficar indiferente ao Evangelho de Cristo Jesus. Os fariseus e os herodianos se posicionaram contra Cristo Jesus para matá-lo. Mas, ao mesmo tempo, multidões de todos os lados vieram a Cristo Jesus. E Cristo Jesus, o Nazareno e Filho de Deus, recebeu as pessoas, curou os enfermos e libertou os endemoniados. De que lado você está?
do lado daqueles que rejeitam a Cristo Jesus ou do lado daqueles que vêm a Cristo Jesus para serem curados, libertos, transformados, justificados, redimidos, glorificados, santificados e salvos. Que tal você agora entregar a sua alma para o Filho de Deus, Cristo Jesus? Vale a pena seguir este caminho, o caminho da salvação traçado por Cristo Jesus. No momento de decisão, por Cristo Jesus, seu destino é traçado